A Bia já colocou a colinha ali, né, Bia? Diz assim o verso número 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma tepradeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-o em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! Não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo naquele caldeirão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por esse texto, por essa palavra. Vamos orar, irmão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, nessa manhã, carentes do Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Meu Deus, eu peço por um ato de bondade, que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra. Esse texto tão maravilhoso, acabamos de ler. Mas se esse texto ele não for inspirado pelo Teu Espírito Santo, de nada nos traz proveito, porque o Teu Espírito é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se o Senhor não revelar a palavra, se o Senhor não transmitir, meu Deus, aquilo que está em Teu coração, em vão, Pai, nós não aprendemos nada. Então oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos entendimentos para compreender a profundidade da Tua palavra, porque ela é rica, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito e apta para discernir as intenções do coração. A Tua palavra ela é viva, Pai, e diante dessa vida que ela produz, Pai, nós nos submetemos a ela, para que o Senhor possa nos exortar, nos corrigir, nos admoestar, nos levantar, nos animar, meu Deus, e nos confortar, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é dinâmica, Pai. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos guie, meu Pai, nos trilhe nesse caminho, para que os nossos ouvidos sejam sarados, para que o nosso coração seja, meu Pai, admoestado por Ti e pela Tua palavra, Pai. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Todos concordando, amém? Amém, amém, irmão? Preste emprestado agora os seus ouvidos, seu par de ouvidos, para que possamos aprender um pouco da palavra de Deus, amém? Quando o pregador não é muito bom, irmão, vocês têm que ajudar. Eu não sou muito bom, então vocês vão ter que me ajudar prestando atenção e se sentir de Deus, de glorificar. Fica à vontade, porque não é o pregador que você está glorificando, mas é a palavra e o Deus da palavra que está sendo pregado. Ok? Se eu fosse dar um tema para esta palavra, eu diria: a morte na panela. Ok? Aqui Eliseu, todos nós sabemos que Eliseu ele é sucessor de Elias. Isso, ajuda, irmão. Como pregador não é bom, você tem que ajudar. Eliseu ele é sucessor de Elias. Olha que responsabilidade. Um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada é o Elias. E Eliseu, ele é sucessor porque ele foi servo de Elias. Sabemos que Eliseu, ele foi ousado. Ele pediu para Elias porção dobrada. E quanto mais porção, mais responsabilidade, irmão. Quem quer ser cheio? Aí, ó. Quanto mais cheio eu sou, mais responsável eu fico no reino. Sim ou não? Quanto mais talentos, mais disposição para servir eu tenho que ter. Sim ou não? Porque exige tempo, exige renúncia. Eliseu foi doido, queria porção dobrada de Elias, irmão. E Deus o deu. E aqui no capítulo 4 desse segundo livro dos reis, ele vem seguido de 2 milagres sensacionais que ele acaba de operar por intermédio de Deus na sua vida. Primeiro, ele multiplica o azeite, lembra da viúva? A viúva, os credores chegam naquela viúva, ela tem filhos. E o seu marido, que também era profeta, deixou uma dívida. Porque não é porque é homem de Deus que não tem dívida, né, irmão? Não é porque é de oração, é de Deus que é um bom administrador.
Aquele homem era profeta e deixou uma dívida para sua mulher, para sua esposa, para sua família. Os credores chegaram para cobrar a dívida. Falou, seu marido está devendo isso para nós, não é direito nosso, você tem que pagar. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Ah, mas por lei você pode me dar os seus filhos, eles vão trabalhar para a gente, vai ficar de escravo até conseguir pagar a dívida. O que aquela mulher faz? Chama Eliseu, chama o homem de Deus e vamos clamar porque o negócio está feio. E ela chama Eliseu e ele pergunta, o que você tem em casa, cara? A gente não tem nada, a gente só tem uma botija de azeite. Pronto, já é o pontapé inicial para Deus realizar o milagre. Porque Deus sabe, irmão, que a gente sempre tem alguma coisinha, irmão. Deus sabe que a gente sempre tem algo a oferecer para Ele. Aquela mulher, não tem nada, só tem simplesmente uma botija de azeite. Pois é, pega os teus filhos, fecha a porta, ora ao Senhor, ora ao Pai que está em secreto e Deus vai prosperar. E vai nos teus vizinhos, pega bastante vasilha emprestada, porque Deus vai realizar o milagre. Ela foi, pediu vasilha emprestada, ela orou e começou a despejar a botija dentro das vasilhas e disse que o azeite não acabava nunca, irmão. Até todas as vasilhas serem cheias. Quando ele sai de Gilgal, ele vai para Siquém. Em Siquém ele faz um outro milagre. Está lá uma moça sunamita. E Eliseu chega para ela e fala, você vai ter um filho. E aquela mulher, ela tem um filho. Só que com o passar dos anos, os meninos adoecem, tem uma dor de cabeça e morrem. Eu estou resumindo para a gente entrar no contexto da história. Aquela mulher chega a Eliseu, é o seguinte, eu te pedi filho, não pedi. Eu orei para que Deus abrisse a minha mão, eu já estava conformado em não ter filho. Aí você veio com essa língua sua de profeta e falou que eu ia ter um filho. Beleza, eu aceitei. Agora o menino nasceu, cresceu, me apeguei a ele, agora o menino morreu. O que vai ser de mim? Eliseu vai lá, ora pelo menino, deita sobre o menino e o menino ressuscita. Então ele sai de Sunem e volta para Gilgal. Quando ele volta para Gilgal, o que tem em Gilgal? Fome, o cenário é caótico. A crise social está estabelecida naquela sociedade. E quando ele entra em casa, o que ele decide fazer? Eu vou fazer uma reunião de crente, vou fazer uma reunião de pastor. Nós vamos orar e nós vamos ensinar a palavra. Só que tem uma fome, um caos, irmão, na sociedade. Irmãos, olha para cá. Deixa eu falar algo para você importante. Independente da crise, nunca desista de se reunir na casa do Senhor. Independente do problema que você esteja passando dentro ou externamente na sociedade, esses homens decidiram se reunir para ouvir Eliseu ensinar, porque era a escola dos profetas. Se tem o melhor lugar de você estar na casa de Deus, é em reunião com seus irmãos, é aprendendo a palavra de Deus. Porque aqui, irmão, onde você está, na casa de Deus e no lugar da comunhão, é o lugar onde o Salmo 133 vai dizer que Deus libera a bênção e a vida para sempre. Se tem um lugar que Deus vai te abençoar, irmão, é aqui na casa de Deus. Nós vivemos um período onde as pessoas, os desigrejados, estão vivendo por aí pregando, dizendo que você não precisa estar cultuando, que você não precisa estar adorando, que você pode orar a Deus em casa. E você pode orar a Deus em casa, não é mentira, mas não é toda a verdade. Uma verdade não é toda a verdade. Não, Danilo, mas a igreja não é tudo. Não é, irmão, mas é um meio que Deus usa para abençoar a gente. A igreja não é o fim em si, mas é um meio, um veículo que Deus deixou para te abençoar. Porque qual é o lugar que a gente mais ouve ouvir a palavra de Deus? É na casa de Deus, irmão. Não, Danilo, eu ouço em casa, eu também ouço em casa. Mas aqui a gente com um propósito específico, porque em casa tem muitas distrações. Em casa, se o celular tocar, eu tenho certeza que você vai olhar. Se alguém chegar e bater na porta, eu tenho certeza que você vai abrir a porta. Aqui não, irmão, aqui não tem distração. Aqui é adorar a Deus. É ouvir a tua palavra, é ouvir as escrituras e sermos abençoados. Esse é o lugar para a gente ser abençoado. Então não desista da casa de Deus, não desista de vir para a igreja, não desista de estar reunido com os crentes, irmão. Aqui tem alimento para nós. Amém? Então não desista, irmão, da comunhão, não desista dos santos, não desista de estar reunidos. Eliseu volta para Gilgal. Nesse tempo havia fome naquela região. Olha só, irmão. O que Eliseu faz? Vamos se reunir. Chama todos os profetas, todos vão para dentro da sua casa. E ele olha, irmão, e ele sabe que ali é reunião de crente. E você sabe que na reunião de crente, irmão, o que tem que ter na reunião de crente? Oração?
Também, mas não é oração que eu estou falando. O que tem que ter na reunião de crente, Mirelle? Fala aí. Comunhão. E depois da comunhão? Aí, ó, seu marido sabe. Fala aí, varão. Comida. Comida, irmão. Se tem crente, tem comida. Se tem uma coisa que ele gosta de falar, crente não bebe. Crente não fuma, né, Suzana? Crente não faz nada de errado. O que crente faz? Come. Quando eu vou na casa da Neide ali, ó, irmão, eu encho o prato. Porque crente gosta de comer. Eliseu fala, cara, já reuni um monte de crente. E não é só crente, é profeta, é pastor. E pastor parece que come ao quadrado, né, irmão? Come mais do que crente normal. Você percebe pelo tamanho da barriga, né? Só aqui que nós é fitness, né, Rafael? Mas tem alguns lugares que onde o pastor vai, a barriga chega primeiro. Porque pastor come. E está numa reunião de crente que é profeta, que é pastor. O que tem que ter, Eliseu? Tem que ter comida. Mas a fome na terra. O que nós vamos fazer? Não tem o que preparar para esses homens. Qual é a ordem dele? Olha, põe um caldeirão no fogo, deixa a água esquentando, faça ensopado para estes homens. O que você faz? Você sai para o campo, sai procurando alguns legumes, algumas frutas, e vê o que você acha aí e traz para cozinhar para esses crentes, porque esses crentes comem. E assim o servo de Eliseu foi, ele saiu e foi procurar. Na NVI vai dizer que encontrou uma trepadeira, mas em outras traduções vai dizer que ele encontrou uma colossíntida. Ele apanha aquela colossíntida e põe junto do ensopado. Só que quando ele termina o seu ensopado, Eliseu fala, serve a todos. Eles começam a comer. Alguém percebe, não sei se pelo gosto ou pelo sintoma, pelo efeito, percebe que o ensopado tem veneno, percebe que não é saudável. E eles gritam, homem de Deus, a morte na panela. O que Eliseu faz, irmão? Pega um pouco de farinha para mim. Ô Eliseu, você não está percebendo o que está acontecendo, Eliseu? A gente não tem muita coisa. Está uma crise terrível aí fora e ter farinha hoje é lucro. Ter farinha hoje é luxo, Eliseu. A gente não tem. Procura a farinha, porque eu preciso de farinha. Procuraram farinha, acharam, encontraram. Eliseu pega a farinha, põe no ensopado. E o escritor vai dizer que já não havia mais morte na panela. Já não havia mais perigo dentro do caldeirão, irmão. Agora eu digo para você que é crente que gosta de comer. Se alguém falar para você, ó, dentro dessa sopa tem veneno de jararaca. Você tem coragem de comer? Lógico que não, porque tem veneno. Aí essa pessoa vai lá, não, mas eu já coloquei farinha. Farinha tira veneno, irmão? Não tira veneno. Eliseu foi lá, pegou farinha, jogou. Falou, pronto, pode comer que já está sem veneno. Quem tinha coragem de comer, irmão? Ninguém em perfeita sanidade fala, eu não vou comer isso aí não, Eliseu. Você está ficando doido. Você só jogou farinha, você não orou. Você não subiu no monte, não fez jejum, não se ajoelhou em frente ao caldeirão e profetizou. Você só pegou farinha e jogou em cima e quer que eu coma, Eliseu? É, irmão, milagre é assim, a gente nunca vai entender. Mas é o que Deus faz, Deus é especialista em fazer milagre. Já pensou, Giovana? Tá uma sopinha aqui de caldo de jararaca, a cobra mais venenosa. Mas fica tranquilo, já joguei um pouquinho de farinha, você pode comer à vontade. Você comeria? É difícil, irmão, ninguém varia isso. Mas já tem farinha, não, fica sossegado. Agora, irmão, o que eu quero dizer pra gente aprender nesse texto e sair daqui tremendamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que no meio da comunhão, houve alguém que se interessou em resolver um problema. Eu vou sair e vou procurar os legumes. Embora foi uma ordem de Eliseu, mas ele teve a predisposição em se levantar e sair por aí procurando, irmão, algo para alguém comer. Tem alguém corajoso assim, irmão, que se levanta no meio da crise, no meio do caos, no meio da fome e fala, eu preciso sair e arrumar alguma coisa para beneficiar os meus irmãos. Embora está em crise, eu não tenho nem para mim, mas eu vou achar e vou procurar alguma coisa para todos nós sermos abençoados e todos nós sermos beneficiados. Porque a gente tem por nós mesmos, principalmente no período da
crise. Lembra na época da pandemia, irmão? Que disseram que iria acabar o papel higiênico. Meu Deus do céu, que loucura que foi aquele dentro do supermercado, irmão. Tinha pessoas levando o carrinho inteiro de papel higiênico, sem se importar se o outro iria ter também. O importante é a minha casa estar abastecida. E o posto de gasolina? Ia subir a gasolina, o povo já estava enchendo o tanque. Mas e o outro que vai vir vai ter gasolina? Não importa, o importante é o meu carro estar circulando. Porque na crise a gente é ambicioso, a gente é meio egoísta, a gente se transforma. É igual quando o Eliseu pede para a moça, faz um bolo para mim. Ele fala, cara, eu não tenho, só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Você esquece. O rapaz não, tá em crise, está todo mundo em crise. Eu vou sair, eu vou procurar alguns legumes e vou fazer comida para mim e para os meus irmãos. Porque é isso que Deus quer, irmão, que a gente aprenda a abençoar os outros, mesmo quando isso vai tirar um pouquinho de nós. Porque na matemática de Cristo é diferente. Eu não ganho quando eu somo, eu ganho quando eu multiplico, quando eu compartilho, quando eu divido. E aquele rapaz, ele saiu. E achou aquela planta e ele fez para todo mundo, não levou para casa, irmão. Então o que Deus quer da gente? Que a gente aprenda a viver em comunhão. Que a gente aprenda a viver um com os outros e muitas das vezes sair no prejuízo para abençoar alguém. Amém? Isso é ser cristão. E ele sai com toda a inocência, irmão. Ele sai com toda, sem maldade, com toda boa intenção. Só que aquilo que ele colheu não era tão bom assim. A intenção dele era boa, sim ou não? Preciso fazer um ensopado para a gente comer, porque está todo mundo com fome. Eu vim na palavra de Deus, preciso alimentar todo mundo. Mas talvez na inocência, na ignorância dele, ele pega aquela colossíntida para fazer a sopa e joga dentro da sopa, acreditando que está fazendo um bem, mas inocentemente estava servindo morte, estava servindo veneno. Outra coisa que eu tenho pra gente, irmão, a gente tem que tirar da nossa mentalidade, muitas das vezes, aquela ideia de que alguém fez mal pra mim e fez porque é ruim. Alguém fez mal pra mim e fez de maneira consciente, por quê? Porque estava com inveja de mim, olha só, inveja de pobre, irmão. A gente tem a síndrome de que todo mundo tem inveja da gente, né? Ah, olhou pra mim com inveja. Ah, falou isso porque tem inveja de mim. Irmão, vigia. Ninguém tem inveja de ninguém. Paulo falou na carta de Efésios capítulo 6 que a nossa luta ela não é contra a carne. Ela não é contra sangue, é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Você acha que o rapaz foi de maneira consciente? Vou botar veneno aqui e vou matar todo mundo. Não, ele foi de maneira inocentemente, da ignorância dele. Ele não queria fazer o mal, embora iria fazer o mal, não foi de maneira consciente. Então muitas vezes as pessoas pisam no nosso pé, faz um certo dano pra gente, e não é nem maldade dele, não é nem maldade dela, mas é porque existe uma batalha espiritual muito grande contra mim, contra a sua vida. Uma certa feita o Ademar de Campos falou assim: se o teu inimigo, ele é de carne, ele é de sangue, ele não é teu inimigo. Baseado nesse texto que eu estava dizendo, cara, se teu inimigo é pessoa, você está lutando contra o inimigo errado. Você está perdendo tempo lutando contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra a opinião do irmão, não é contra o irmão disse, não é contra o que o pastor disse, não é contra as pessoas dizem e fazem ao meu respeito. A minha luta é contra Satanás e os seus demônios que estão lutando, irmão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então quando eu pego a minha luta e imagino, nossa, a minha inimiga é a Giovana, porque ela discordou de mim, e eu luto e guerreio contra ela, eu estou perdendo tempo, porque a minha luta não é contra ela, a minha luta é contra Satanás e os seus demônios. E a gente luta contra o inimigo errado.
E Satanás está ganhando da gente de WO. Por quê? Porque a gente nem entrou na guerra contra ele. E ele está só ganhando. Porque a igreja já perdeu a visão. Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, a sua luta, ela não é contra a carne, a sua luta, ela não é contra sangue, a sua luta não é contra a opinião do próximo, a sua luta é contra Satanás e os seus demônios, e o que ele quer confundir, porque ele sabe se a gente se unir, irmão, ele sabe se a gente der as mãos e a gente começar a orar, a gente começar a andar na mesma direção. Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno não tem vez contra a igreja. E o que ele vai fazer? Eu vou começar a implantar dados inflamáveis dentro dela, porque se eu não posso lutar contra ela, se ela lutar contra si mesma, a gente vence. Se eu não tenho poder contra eles, se eu jogar uma sementinha do mal e fazer com que eles lá dentro se destruam, a gente vai nem precisar lutar contra eles. E é isso que Satanás muitas vezes tem feito, irmão, para destruir a igreja do Senhor. A gente fala, não, é só conflitos de ideias. Não é só mentalidade, é dados inflamáveis do mal que vêm para destruir a nossa vida, que vêm para destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela está debaixo de uma promessa que é as portas do inferno não pode prevalecer contra a minha igreja. Ele está falando, igreja, acorda, igreja, desperta. A sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta não é contra o diácono, não é contra o pastor, não é contra o presbítero, não é contra o próximo. A sua luta é contra Satanás e os seus demônios. Então se levanta e começa a lutar contra o inimigo certo, irmão. Ah, mas o irmão fez algo que eu não gosto. Você também já fez muita coisa que o irmão não gosta. Ah, o irmão falou coisa que ele não deveria ter falado. A gente também já falou muita coisa que a gente não deveríamos ter falado, irmão. Então a gente tem que parar de ser hipócrita e achar que só a gente é vítima. A gente está sempre perdendo, a gente está sendo sempre ferido. E a gente esquece das vezes que a gente faz os outros perderem do jeito que a gente fere as outras pessoas também. Então a gente tem que ser humilde o suficiente e pedir perdão, voltar ao propósito inicial, que é a presença de Deus, e caminhar de mãos dadas até chegar no céu, porque esse é o propósito de Deus, irmão. A diferença sempre vai ter. Não é porque a gente aceitou a Cristo que nunca vai ter diferença, vai ter. Paulo ele bateu boca com Barnabé, ele brigou com Barnabé, mas nem os dois estavam errados. Paulo outra vez ele repreendeu Pedro, mas nem por isso um dos dois estava errado, e eles deixaram de pregar a palavra de Deus e deixaram de viver em comunhão. Então, irmão, vamos esquecer essas besteiras de diferença, de que o outro é melhor do que eu, de que eu sou melhor do que o outro, de que alguém está me perseguindo, quem me viu passar na prova me ajudou, quando me vê na bênção vai me arrepender, de que alguém está tentando me humilhar, de que alguém está tentando... Mano, para de sair, isso é meninice, isso é coisa que não vem de Deus. Crente que cresceu, ele entendeu, cara, eu não estou aqui para competir com ninguém. Paulo falou, cada um considera o seu próximo superior a si mesmo, e haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de toda sua natureza divina. Quem está querendo dizer, não me importa o quanto você tem, se você é superior a alguém, o que importa é que Cristo seja glorificado através de nós, irmão. Então a proposta de Deus não é só comigo, é com a gente. Beleza? Combinado? A proposta de Deus é com a gente. E nem tudo que o outro faz é porque o outro é ruim. Nem tudo que o outro faz comigo, embora me deixe desconfortável, é porque o outro está querendo ver o meu mal. Talvez é só ignorância. Talvez não é inconsciente, mas a gente precisa ter maturidade suficiente para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele existe. Sim ou não? Quem crê que o mundo espiritual ele existe e que existe uma guerra terrível no mundo espiritual, para que a gente largue o lugar da comunhão, para que a gente largue a comunhão, para que a gente largue a igreja, para que a gente largue tudo, irmão. Existe uma luta espiritual muito grande, a gente precisa ser sábio e buscar em Deus discernimento para entender quem realmente é o nosso inimigo e lutar com as armas corretas e usar a armadura de Deus. Porque se a gente não sabe quem é o nosso inimigo, a gente luta com as armas erradas. Porque a gente usa a arma de acordo com o nosso inimigo, sim ou não? Então se a gente luta contra o inimigo errado, a gente usa as armas erradas. Usando as armas erradas, a gente perde. Ok? Então vamos entender que a nossa luta, ela não é aqui,
ela não é contra o próximo, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. O ensopado ele é servido e os homens detectam. Não sei se ali havia um mestre de cozinha. Não sei se o gosto estava amargo, estava terrível, não sei. Dona Neide cozinha bem, né? Só de sentir o gosto, fala, isso aqui tá azedo. Isso aqui não tá bom, não. Não sei como eles perceberam, pastor Rafael. Só sei que alguém gritou, homem de Deus! A morte na panela. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Busque farinha. Buscaram farinha para ele, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Agora, o que se põe dentro de panela, irmão? Pode falar. O que se põe dentro de panela? Comida, irmão. Pode falar comida. Comida. A gente só não pode ter a gula, mas pode comer, viu? Comida era o que a gente põe normalmente dentro de panela. E se a panela está no fogo é porque tem bênção, sim ou não? É porque Deus preparou comida. E aqui ele estava vivendo num período de crise, de fome em Israel. Mas havia comida dentro da panela. Mas a despeito de haver comida, não era uma comida saudável. Não era uma comida que iria os alimentar e ia fazer bem para eles. Porque muitas das vezes, na pressa, a gente acaba comendo coisas que não vai fazer bem para a gente. Concorda comigo que aqui estamos hoje porque todos tiveram comida na panela? Sim ou não? Irmão, é o básico para a existência de qualquer ser humano na face da terra. É comida. Se a gente não tem comida, a gente faz o quê? Morre. A gente pode aguentar até alguns dias. Mas se a gente não comer, não nutrir o nosso corpo, ele padece. Ele morre. Então se aqui estamos é porque Deus preparou comida dentro da nossa panela. Então comida, ela é uma necessidade básica, irmão, de qualquer ser humano. Não só comida, como afeto, carinho, comida, vestimenta, um lar para morar. Tudo isso são necessidades básicas de um ser humano, segundo Maslow e a sua pirâmide. Em busca, talvez, de saciar, de buscar coisas da nossa necessidade, muitos acabam procurando em lugares errados saciar a fome da alma. Muitos, em vez de buscar comida saudável, buscam por comidas que têm veneno. Talvez o rapaz ele está andando e ele vê de longe, ali tem um fruto. Dá para avaliar como que é esse fruto? Não dá, por quê? Porque a fome está imperando. Então se o que apareceu na minha frente é um fruto e aparentemente parece ser da hora, vamos apanhar esse fruto e vamos colocar dentro da panela e vamos comer. Por quê? Porque a fome tira o raciocínio. A necessidade, não, eu preciso comer. Tira a sanidade, irmão. E muitas das vezes nós, por conta talvez da cegueira, por conta da fome, por conta da sede, que talvez não é física, porque graças a Deus a gente tem o que comer, mas às vezes a alma ela está aflita, ela está com fome, ela está ansiando por algo, a gente acaba pegando o primeiro fruto e lançando dentro da panela e acabamos comendo e morrendo. Na fé, na emoção. Porque existe um perigo muito grande naquilo que é emergente. Aquilo que é emergente a gente não tem muito cálculo, sabe? Se a gente precisa de um dinheiro para pagar uma fatura, a gente sai desesperado. Meu Deus do céu, eu preciso pagar a fatura amanhã, preciso pagar o credor amanhã. O que a gente faz? A gente sai igual louco. Não vou pedir emprestado, mas quem está te emprestando diz que você vai ter que pagar o dobro depois. Não importa, o importante é a gente acabar com essa necessidade de agora. E por conta de muitas necessidades que vêm até nós, a gente acabamos tomando decisões precipitadas. Isso traz muitas consequências para a gente e faz com que haja morte dentro da panela. O rapaz falou, nossa, esse fruto aqui é um fruto que só nasce no Oriente. A colossíntida é como se fosse
uma melancia, só que menor. Ele tira o fruto, porque a casca ela é dura, o fruto de dentro, separa a casca e joga o fruto dentro do caldeirão. Ele não pergunta, irmão, se aquilo faz bem, se aquilo faz mal. Ele olha e fala, não, vai servir para alguma coisa. Aparenta ser fruta, aparenta ser alimento e vai jogando dele, porque nem tudo que aparenta ser alimento é alimento, irmão. Nem tudo que aparenta ser palavra de Deus é palavra de Deus. Nem tudo que aparenta ser espiritual é espiritual. Às vezes tem veneno dentro dele. E nós precisamos ter o filtro do Espírito Santo para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque Satanás está aí para te dar muitos frutos que aparentemente, nossa, como é santo. Nossa, como é cheio de autoridade. Nossa, como é de Deus. E a gente compra essas colossíntidas achando que vai fazer bem para a gente e está fazendo mal. É um grande perigo hoje nós vivemos um cenário no mundo evangélico. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na Record e a religião dos evangélicos, dos crentes, é a religião que mais está crescendo, Deco, no Brasil. O número de evangélicos em comparação do ano passado para esse ano cresceu de 35%. É um avanço. De todas as religiões no Brasil, a que mais cresceu nesse último ano foi a religião dos crentes. Só que, Danilo, isso aí te ilude? Não, porque a gente sabe que muitos entram para a igreja, mas nunca foram igreja. Muitos aderiram somente ao estilo de culto das igrejas, mas entra no pacote, entra no número. Você concorda comigo, irmão, que embora o número de evangélicos cresce no Brasil, porém o número de homicídio está crescendo também. Porque se existe mais crente, automaticamente a criminalidade tem que diminuir, porque o crente é a diferença. O número de abusos sexuais tem crescido de maneira escandalosa. O número de feminicídio, então, meu Deus do céu. Você liga a televisão, é um atrás do outro. Você liga a televisão e vê também que no Senado tem muitos crentes lá dentro, mas também muita corrupção. A gente vê que de fato e de verdade os números não mostram realmente resultados. Mas onde está o erro? O erro está em quem está entrando na igreja? Não, o erro está naquilo que a igreja está produzindo dentro dos seus templos. Porque se a vida dentro da panela, a vida ela transmite aí embaixo. Se a palavra que está sendo transmitida aqui nesse caldeirão é palavra de vida, irmão, aí embaixo todo mundo é transformado, todo mundo é liberto, todo mundo é curado. O problema é que hoje em dia o que está saindo do caldeirão é palavra de morte, é veneno. São pessoas que estão mais preocupadas no que você vai produzir para cá do que o que a gente está produzindo para aí. Você vem para a igreja não para você ser abençoado, mas para você abençoar a igreja. Pessoas que te olham não como ovelha, mas como pastores que está querendo consumir a tua lã. Pessoas que estão dizendo, não, vem, traz a tua oferta. Não, traz o teu dízimo. E quanto maior for a tua oferta, maior vai ser a honra que Deus vai te dar. Pessoas que não estão interessadas em cuidar de você, em transmitir uma palavra de bênção para você, mas pessoas que estão interessadas naquilo que você pode oferecer para eles. Tem muitas igrejas assim. Ninguém que fala, irmão, e aí, você já orou? Irmão, você já leu a Bíblia? Irmão, como é que está a sua vida espiritual? Não, esquece isso aí, irmão. Pastores que põem o joelho no chão e oram pelas ovelhas, esquece, está em extinção. Mas a gente vê esses templos lotados. Porque muitas das vezes o povo quer ouvir só palavra de bênção. E eles sabem falar isso. E falam bem melhor do que eu. Eu não sei falar, eles sabem. Homens que vai falar aquilo que você quer ouvir, a sua alma vai ser massageada e você vai entregar tudo no altar e vai mesmo, e vai enganadamente. Enganadamente achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Em vez de você estar sendo nutrido por aquilo que sai da panela, aquilo que sai da panela está te envenenando, está te matando. É o nosso cenário hoje. Nas religiões dos crentes.
E eles vêm de uma espiritualidade, irmão, que eu fico olhando, meu Deus do céu, quanta hipocrisia, irmão. Eu vejo alguns pastores pregando, e eu falo, meu Deus do céu, pessoas que arrotam a espiritualidade mais daquilo que existe, pessoas que querem mostrar um pedestal além de si mesmo, daquilo que existe. Paulo disse, irmãos, não pense sobre vós nada além daquilo que você é. Então, irmão, você nunca vai vir aqui falando, olha, porque eu oro, olha, porque eu jejuo, desci o monte, subi o monte, faço o propósito, estou orando, e Se eu estiver orando, irmão, é eu e Deus. Jesus falou, quando você for orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, porque a tua espiritualidade é com Deus, não é com quem está te vendo. Mas tem pessoas que têm a extrema necessidade de mostrar o como espiritual ele é. Não, vem para cá. Vem para cá que eu vou colocar a mão e você vai ser abençoado. Eu tenho uma palavra porque Deus me usa. A gente olha e fala, caramba, acho que eu preciso orar mais. Porque, meu Deus do céu, é muita espiritualidade, gente. Espiritualidade que às vezes não é sadia, irmão, é veneno. A gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente está comendo. Com aquilo que sai de muitos caldeirões que a gente, aparentemente, ao paladar, a gente fala, nossa, que delícia. Por que meu pastor não prega assim, hein? Por que a banda da minha igreja não canta igual a banda da outra igreja? Por que as irmãs do ciclo de oração não é igual às irmãs do outro ciclo de oração? Porque a gente vê e fala, nossa, é muito lindo, é muito gostoso o que eles apresentam. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se Cristo não for o centro da pregação, por mais linda que a pregação seja, por mais tópicos, introdução, conclusão, hermenêutica e homilética que a pregação tenha, ela é vazia, porque Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro do evangelho. E se Cristo não for o centro da mensagem, irmão, é veneno, vai embora. Eu gosto muito das histórias do Moisés, gosto muito das histórias do Elias, de Davi. Nossa, é uma bênção Davi. Mas se a pregação ela não apontar para Jesus, está errado. Ela é carnal. Ela não é espiritual. Ela é veneno. Amém? Precisamos tomar cuidado com aquilo que está sendo oferecido dentro da panela. Mas lá estava alguém, Eliseu, homem de Deus, a tipologia de Cristo. E alguém fala, Eliseu, recorreu ao homem certo, Eliseu, a morte na panela. E ele fala, mas pega a farinha para mim. Eliseu, você não está entendendo, Eliseu. A gente está em crise. Não está tendo plantação porque o seu antecessor, o Elias, disse que não ia chover. Isso prejudicou a nossa colheita. Não tem como ter farinha, Eliseu, se não tem produção de trigo. Não, mas deve ter alguma farinha aí, guardada. Porque sempre tem alguma coisa, né, irmão? Pegaram farinha, deram na mão do Eliseu. O Eliseu foi lá, despejou a farinha dentro do caldeirão. E já não havia mais morte dentro da panela. Agora vem cá, lembra que eu falei que a pregação sem Cristo ela é vazia? A farinha, ela é o complemento essencial para se produzir pão. E Jesus, irmão, ele é conhecido como o pão da vida. Então a essência da vida é Cristo. Embora dentro do caldeirão há morte, mas lançam dentro do caldeirão o quê? Farinha, a essência e o complemento é essencial para o pão. Porque aí há uma controvérsia, se lá está o complemento do pão e Jesus é o pão da vida, e dentro do caldeirão existe o veneno que é a morte, quando aquilo que é veneno se encontra naquilo que é o símbolo da vida, que é Jesus, o pão da vida, a morte tem que dar espaço para a vida. Já não há mais morte na panela. Mudou o que estava dentro do caldeirão? Mudou? Não. Você viu Eliseu fazendo alguma artimanha
para tirar o veneno dentro daquela sopa? Não. O que é que ele fez? Acrescentou farinha só. Porque se ele fala, vamos tirar o máximo de veneno que a gente conseguir, depois eu coloco um pouquinho de farinha para ver se a gente corta um pouco do veneno. Isso seria ação humana. É o que muitos fazem, não? Vem vindo para a igreja. Aos poucos você vai melhorando. É ou não é? Aos poucos você deixa de fumar, aos poucos você deixa de beber. É ruim? Não, mas é uma ação humana. É eu que estou deixando. Mas quando há o encontro daquilo que é morte com aquilo que é vida, a transformação, irmão. A mudança. Porque o Deus que transforma não é o ser humano que se autotransforma. Eu me quero fazer bem, eu vou ficar bem porque eu quero, não. Mas só há transformação quando aquilo que é veneno se encontra com aquilo que é vida. Porque em nós, o que é em nós, irmão? É veneno. O homem caído, só existe veneno dentro dele. Só existe morte, porque Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E ele diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, mas não é por causa de nós. É porque um dia Deus lançou Jesus em nós. É porque o pão da vida foi derramado dentro de nós, e aquilo que era morte foi transformado em vida, irmão. É Jesus em mim, é Jesus em nós. Paulo falou, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o que é morte, irmão, não se transformou em vida por si própria. É eu e você. A gente não nos transformamos em vida pelas nossas próprias atitudes, mas porque Deus colocou Jesus dentro de nós. Mudou o que era dentro da panela? Não, o ensopado continuou o mesmo. Mas agora aquilo que estava produzindo morte, agora estava alimentando. Porque a morte foi neutralizada pela presença de Jesus. Irmão, a gente estava produzindo morte quando a gente estava perdido nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas graças a Deus que Ele enviou o Seu Filho e decidiu implantar Ele dentro de nós. E ainda que a nossa carne, ainda muitas das vezes ela ruge dentro de nós, querendo que o velho homem saia para fora. Mas existe o pão da vida dentro de nós, irmão, que está nos alimentando. E dia em dia a gente está sendo alimentado por Ele. E a morte, ela dá espaço para a vida. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração que eu quero orar com você para a gente sair dessa semana abençoada. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, que estamos diante da palavra do Senhor, diante desse texto que foi exposto e pregado. Deus, nós entendemos que a morte, o veneno, ele só tem poder enquanto houver ausência da farinha, do pão, que é o Senhor. O veneno só é veneno por causa que a vida ela não chegou ainda. Sabemos que a luz ela só tem domínio, que a escuridão ela só tem domínio quando não há a presença da luz. Que as trevas ela só impera enquanto a luz está distante, mas quando a luz chega próximo, a escuridão vai embora. Sabemos que a nossa vida, Pai, às vezes ela só anda, às vezes, meu Deus, em regresso, pela falta do Senhor. Porque quando o Senhor chega, não há morte, não há veneno, não há escuridão que subsista ao poder do Senhor, ao poder de Jesus Cristo. Para que essa semana seja uma semana abençoada, cheia da Tua presença, onde a morte, a escuridão vai dar espaço para a vida, vai dar espaço para o Senhor trabalhar em nós.
Que seja a semana do milagre, da exaltação do Senhor e da glorificação do Teu nome na nossa vida. Que o nome de Cristo seja glorificado, Pai, nas nossas atitudes. Seja glorificado nos nossos pensamentos. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, Pai, dentro da nossa panela. Dentro do lugar onde deveria ser vida e a morte. Que essa morte possa dar espaço, meu Deus, à cura, à restauração, a espaço à vida, Pai. Pai, nós oramos para que esse alimento, a palavra do Senhor, ele sirva, Pai, de alimento para nós. E que ela possa trazer vida, refrigério, exortação, porque o Senhor exorta quem o Senhor ama, e nós somos abençoados demais por ouvir uma palavra que nos confronta. Nós somos abençoadíssimos porque é revelação do Teu amor, é revelação do Teu cuidado, é porque o Senhor quer que a gente acerte. Que eu e a Tua igreja, meu Pai, sejamos ministrados e abençoados, Pai, por esta palavra, Pai, e que nós sejamos fortificados por ela, e que ela produza vida em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém? Vamos adorar o Senhor, rompendo em fé, em dó. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cante rompendo em fé. Rompendo. Minha vida se revestirá. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.